Saudações a todos! O objetivo desse vídeo é mostrar a vocês como fazer uma simulação de pontos de polarização DC, ou seja, pontos de polarização de corrente contínua. Como exemplo, nada mais clássico do que mostrar um circuito de polarização DC de um transistor. Então, eu já montei aqui para vocês o circuito de polarização desse transistor Q1. Para esse transistor, eu estou usando o modelo 2N2222, que eu pego aqui da biblioteca Bipolar, do próprio Arcade. Tá aqui a biblioteca Bipolar e está aqui o 2N2222. Notem, quando eu seleciono aqui o transistor, aparece aqui o símbolo dele, e uma coisa que vocês precisam prestar bastante atenção é se aparece esse símbolo que está aqui, que é o símbolo do PSpice. O que isso significa? Significa que além do desenho do símbolo de esquemático do transistor, eu também tenho o modelo PSpice do transistor, o modelo numérico que é usado para fazer simulação SPICE desse transistor. Se esse símbolo aqui não aparecer, significa que não é possível fazer uma simulação deste circuito, porque o modelo matemático desse transistor não está implementado aqui na biblioteca do componente. Tá ok? Então vamos lá. Para fazer a simulação de pontos de polarização, eu venho aqui e vou criar um novo perfil de simulação. Clico aqui, vou dar um nome de Bias Point, ou seja, ponto de polarização em inglês. Clico aqui em Create e aí ele vai abrir a janelinha da caixa de diálogo que vai configurar a simulação de pontos de operação. Aqui no tipo de análise, eu venho e seleciono Bias Point, ponto de polarização. Pronto, só isso. Clico aqui em OK e pronto, já criei aqui um perfil de simulação do tipo ponto de polarização. Agora, para rodar a simulação, é só clicar aqui no Play para rodar a simulação PSpice. Ele criou aqui o Netlist e após criar o Netlist, ele vai abrir aqui a janela do PSpice, que é essa janelinha aqui do PSpice, indicando aqui, por exemplo, que a simulação já está completa, ou seja, 100% já completa. E aí, para visualizar o resultado da simulação, eu venho aqui para a janela do Capture e aí na própria janela do Capture eu consigo ver todas as tensões e correntes aqui do circuito. Como é que eu faço para ver isso? Para ver as tensões de nó, eu clico aqui nesse botão que vai habilitar a mostrar as tensões de nó. Quando eu clico aqui, ó, ele mostra as tensões de todos os nós, de todas as nets do circuito. Tá? Não quero ver a tensão aqui da base. Tá? É só clicar aqui no botão e aí apertar esse botãozinho aqui, ó, que é o Toggle Voltages. É um botãozinho para selecionar se você quer mostrar ou não mostrar a tensão de nó. Clicando nele, ó lá, a tensão aqui sumiu, não está mais aparecendo no meu esquemático. Quero voltar a fazê-la aparecer. É só você vir aqui com o mouse, selecionar aqui a net que você quer mostrar a tensão, vir aqui no botão de toggle, clicar no botão que ele mostra a tensão nessa net para você, sem problema nenhum. Então, você pode decidir mostrar ou não mostrar a tensão de algumas nets, de alguns nós, usando esse botão aqui do toggle, correto? Bom, isso aqui são as tensões. Para eu visualizar as correntes, eu uso esse outro botão aqui, que vai habilitar a apresentação das correntes de polarização. Cliquei aqui, aparecem aqui todas as correntes de todos os terminais dos componentes. Por exemplo, aqui no transistor, eu tenho uma corrente aqui, ó, de 2.083 mA entrando neste nó aqui, ó. Tá vendo que ele está associado ao terminal do transistor? Tá aqui. Essa é a corrente que está no coletor do transistor. Outra coisa é que essa aqui é a corrente na base e essa aqui é a corrente no emissor. Nota um detalhe, essas duas correntes são positivas. Isso significa que a corrente está entrando pelo terminal. Essa aqui que é negativa, que é a corrente de emissor, ela está saindo do terminal, por isso que ela é negativa. Todas as outras correntes são positivas, então significa que a corrente está entrando por esse terminal, está entrando por esse terminal, entrando por esse e entrando por esse. No caso aqui da fonte, a corrente entra pelo negativo e sai pelo positivo, por isso que aqui ela está como sendo positiva. Tá ok? Dá para fazer o toggle com corrente? Dá.
Se eu selecionar essa corrente aqui de base, por exemplo, e clicar aqui no toggle de corrente, ele vai sumir com a corrente de base, não apresenta mais a corrente de base, se eu não quiser mostrá-la no meu circuito. Se eu quiser voltar a mostrar, simples, é só clicar aqui no terminal, tá vendo? Ele ficou selecionado, aí é só apertar o toggle que ele volta a aparecer, tá? Então, se o componente permitir apresentar a corrente no terminal, é só selecionar o terminal e apertar o botão de toggle que vai aparecer ou não aparecer a corrente entrando por aquele terminal. Lembrando sempre que corrente positiva entra pelo terminal, corrente negativa é que está saindo pelo terminal. Uma outra coisa que também tem aqui é a possibilidade de você mostrar a potência dissipada pelo dispositivo. Quando eu clico aqui nesse botão para habilitar a mostrar a potência, eu vou mostrar aqui a potência em cada dispositivo. Nota, nos resistores e aqui no transistor, as potências apresentadas são positivas. Isso significa que esses componentes estão dissipando potência. Já aqui na fonte, ele está apresentando uma potência negativa. Isso significa que a fonte está entregando potência para o circuito e não dissipando. Se vocês quiserem fazer depois o teste, é só somar essas potências que estão apresentadas aqui, e aí o somatório dessas potências vai dar exatamente essa daqui, mostrando aqui o princípio de conservação de energia está sendo satisfeito. Dá para eu esconder e amostrar as potências? Dá. Eu seleciono aqui um componente, por exemplo, a fonte de tensão, e clico aqui no toggle. Fazendo isso, ó, sumiu a potência entregue pela fonte de tensão. Então, eu fico só com a potência aqui nos outros terminais. Se eu quiser mostrar de novo, só clicar aqui no componente, clicar aqui no botão de toggle, que ele vai voltar a aparecer aqui a potência no componente. Perfeito? Então, com isso, a gente consegue mostrar os resultados de uma simulação de polarização DC. Um outro recurso muito utilizado, principalmente quando a gente usa dispositivos semicondutores numa simulação de polarização, no caso aqui o transistor, é apresentar uma informação detalhada sobre o ponto de polarização DC desse componente, além dos parâmetros do modelo de pequenos sinais desse componente. Também é possível apresentar isso. Como é que se faz isso? Vou entrar aqui no perfil de simulação de novo, vou clicar aqui no botão para editar o perfil de simulação, e aí eu vou marcar esta primeira opção aqui, ó, que ele vai incluir informações detalhadas sobre o ponto de polarização para fontes controladas não lineares ou dispositivos semicondutores. No caso aqui, o dispositivo semicondutor é o transistor bipolar. Então, ok. E eu agora vou rodar a simulação de novo. Reexecutando aqui a simulação novamente, eu vou olhar aqui, ó. A simulação já está completa, já calculou bem rápido a simulação. E agora eu vou verificar o resultado. O resultado é o seguinte, eu venho aqui na própria janela do PSpice e aí vou olhar o arquivo de saída, aqui, ó, View Simulation Output File. Quando eu clico aqui, ele mostra o arquivo de saída. É nesse arquivo de saída que ele vai mostrar as informações detalhadas sobre o ponto de polarização DC. Então eu vou andar aqui com a barra de rolagem para baixo até o ponto em que ele mostra essa informação. Então aqui, ó, tá as informações sobre o ponto de polarização do transistor, tá? Aqui, ó, dá para ver, ó, Operating Point Information, ou seja, informação sobre o ponto de polarização do transistor para a temperatura de 27 graus, que foi a temperatura em que eu rodei a simulação. Então tá aqui, ó, Bipolar Junction com Transistor, que é o transistor bipolar que eu estou usando, que é o 2N2222, tem o nome de Q1, e aqui tem todas as informações sobre o ponto de polarização. Então tem aqui a corrente de base, deu isso aqui, a corrente de coletor deu 2,08 miliamperes, o VBE, tensão entre base e emissor, deu 0,664, o VBC deu negativo, porque ele está polarizado no modo ativo, então a junção base e coletor está reversamente polarizado, o VCE, 4,2 volts, o beta DC, que é o ganho de corrente em corrente contínua, que deu 165 para esse transistor, e tem o beta AC, que é o beta de sinal, que é 180, que não é muito diferente do beta DC. Uma coisa interessante é que ele mostra aqui, ó, os parâmetros de pequenos sinais. Tá aqui, ó, o GN, que é a transcondutância do transistor, que dá aqui uns 80 mA por volt, o RP, que está 2,25 kΩ, o RX, que é aquela resistência de base, deu
10 ohms, bem baixinho, e o RO, que é a resistência de efeito Early, que deu 37K. Para quem não lembra, o modelo de pequenos sinais do transistor, ele é basicamente assim, ó. Tem aqui o RP, que é o RP que ele deu aqui, o GM, tá aqui o GM, o RO, que é a resistência de saída de efeito Early, e aqui o RX, que é a resistência da base, todo mundo aqui. E além disso tem essas duas capacitâncias, que é o CMI, que é a capacitância entre base e coletor, e o CPI, que é a capacitância entre base e emissor. Essas capacitâncias você pode ver por aqui, ó. Tá aqui, ó, a capacitância entre base e emissor, tá? E a capacitância entre base e coletor. Entre base e emissor deu 69 picofarads e a entre base e coletor deu uns 4 picofarads, tá? Como esse transistor ele não é integrado, essa capacitância da junção com o substrato, tá? Ela é zero, porque ele não tem substrato de circuito integrado. Tá ok? Então, essas são as informações detalhadas que ele mostra para você sobre o ponto de polarização do transistor. O que acaba sendo bastante útil quando você está trabalhando com circuitos que têm vários componentes semicondutores, como transistores, tanto bipolares quanto MOSFETs e assim por diante. Tá ok? Então, esses são os recursos que a gente tem no PSpice, do ORCAD, para fazer a análise de pontos de polarização de um circuito. Agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo.